Bem-vindos a mais um Na Mesa. E aí, Caipão, tá tudo certo? E aí, tudo ótimo, tudo certo. Feliz da vida, Corinthians campeão paulista. Corinthians campeão paulista, Inter campeão do Rio Grande do Sul também. Como que é o hino do Internacional? Glória do Desporto Nacional, glória internacional, que eu vivo a exaltar. Nossa. É? Daí continua assim. É muito bonito. Mas você é corintiano, né? Não, sou colorado. Não, Kuipers. Aham. Pô, tu é do rap. Escuta Racionais e torce pro Inter, cara. Sim, alguma coisa. Não, mas lá em Porto Alegre, no início dos times, o Inter era da periferia, assim, então. Esse Kuipers, ele é uma caixa de surpresas, cara. Mas é verdade. Meu Deus do céu. Não, mas Corinthians campeão paulista, um abraço pra todos os palmeirenses. Eu cheguei a assistir o finalzinho do jogo ali, Corinthians e Palmeiras. Palmeirenses. Corinthians e Palmeiras. Foi agoniante, né? O final do jogo ali. Não sei se tu chegou a ver alguma coisa. Não vi, cara. Pior que eu não vi. Eu vi a parte que o Memphis Depay, né? Depay. Ele subiu ali na bola, aí começou a briga e tal. Mas é muito louco, assim, né? Pô, o estádio lá tava cheio, daí começou a jogar sinalizador pro campo, coisa arada e tal. Mas aí acabou que o Corinthians ganhou. Mas disse que foi bem merecido, óbvio, né? A campanha do Paulistão foi realmente o melhor time ali e tal. Foi. Mas historicamente o Inter e o Corinthians não se gostam muito, assim, infelizmente. É? Ou felizmente, né? Sei lá. Não tô aqui também pra julgar o que não se gosta, valor, né? Se quiserem não se gostar. Mas é isso. Boa. Mas tô bem, graças a Deus, tudo certo. E é isso, né? Eu acho que hoje a gente vai estar comentando aí sobre um assunto que também é um assunto bom de comentar. Bom? Eu acho que talvez seja, né? Talvez. Se não fosse bom de... Vamos assim, ver. não tô dizendo que é legal de comentar, mas é bom no sentido de tratar a gente dar a sua sobre opinião, né? E a gente poder, enfim, dar o nosso pitaco aí. Tá bom, vamos lá. E aí, tudo bom, Lucas? Tudo bem, tudo certo, graças a Deus. Uma curiosidade sobre mim é que eu não torço para nenhum time, né? Não acompanho futebol. Você é neutro? Entendi. Não acho graça. Mas enfim. Bem millennials mesmo, né? Não, cara, eu não acho assim. Pô, sei lá, enfim. Esses homens correndo atrás de uma bola ganhando milhões? Não é isso, assim. Mas assim, por exemplo, não sou uma pessoa que acompanha. Eu torço pro futebol quando é Copa, né? Do mundo, e é isso. Cara, quando a Você Copa torceu pra Argentina a última Copa? Se eu torci pra Argentina, não. Não? Porque você torce pro Brasil assim, mesmo, mano? Brasil, assim, acompanho o Brasil. Mas uma coisa que eu gosto de ver... Já torceu pra Alemanha, mano? No 7-1 não, né? mas uma coisa que eu gosto de ver lá com a minha esposa é as Olimpíadas. Eu acho legal. É muito legal. Entendeu? É legal. Mas assim, futebol, sei lá. Acho legal quem torce, quem vocês falam aí, né, tal, de... Pô, a galera sabe nome da... Mas não faz diferença. Eu tava vendo se ia ter já Champions League essa semana, mas vai ter Libertadores da América. E fora que semana. assim, né? Falando de uma realidade brincadeira. Mas vamos lá. Roda a vinheta porque tá começando mais um Na Mesa. Meus amigos, fomos surpreendidos na semana passada por um pronunciamento do pastor Paulo Júnior. Um pastor que ganhou notoriedade nos últimos anos no púlpito brasileiro. Sim. E nesse depoimento dele, ele confessou pecados e denúncias, enfim, que havia da igreja e que o conselho da igreja acabou acatando, levando a ele, enfim. E nessa série de tratativas, então, ele foi disciplinado e foi afastado do ministério, não sei se definitivamente, por algum tempo e assim por diante, e ele então veio a público falar sobre isso. A gente vai colocar aqui um pedacinho do vídeo, não todo ele, mas só para ilustrar um pouco o tópico que a gente vai falar no dia de hoje, tá bom? Então solta aí o vídeo do Paulo Júnior. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante,
precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante. Não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi, uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja. É isso. Então, assim, obviamente, em primeira mão, é importante falar que nós lamentamos muito, enfim, o ocorrido, o afastamento de qualquer pastor e assim por diante. Mas acho que o pronunciamento público dele traz alguns assuntos à pauta. Sim, boa. O primeiro assunto que eu acho que é pertinente nós levantarmos é a questão das qualificações de um pastor e aquilo que qualifica ou não um pastor para o exercício do ministério. Qual que é a tua visão a respeito disso, Kuipers, pegando aqui o tópico que o Paulo Júnior mencionou? Cara, eu acho bem interessante, assim, porque desde o início ali ele cita vários tópicos e que é o que dá a entender, né? Óbvio, ele está citando 1 Timóteo 13, e a gente até pode fazer menção aqui ao texto e a todos os elementos que são colocados aqui no texto, mas eu acho que é interessante porque ele faz uma abordagem de que ele vai citando alguns elementos, ele não cita todos, e o que dá a entender é que esses elementos que ele cita são elementos que talvez ele realmente vacilou nesses ali. Desde a parte da paciência. Ele fala sobre o ser cordato, temperante, hospitaleiro, não ser dado à violência. Ele também fala de estudo, tanto que no final do pronunciamento dele, né, ele diz que ele vai estudar. Ele diz que ele vai se inscrever num curso de teologia e vai estudar mais, vai se aprofundar nos estudos. Que eu sei que historicamente, pelo meio da internet, era uma crítica que às vezes alguns faziam a ele, porque ele não tem uma formação, embora, enfim, ele tinha uma experiência de púlpito grande, né? Mas é interessante ele colocar esses critérios como sendo realmente critérios que validam ou não o ministério de uma pessoa. Por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, por mais que a gente leia isso, fico pensando até que ponto que a gente realmente é fiel e literal em todos esses critérios, na busca por eles, ou até num compromisso pessoal no desenvolvimento deles, né? Porque quando ele coloca ali algumas coisas, a gente pensa assim, poxa, violento. É óbvio que se um pastor for violento com a sua família ou com membros, vai dar ruim. Mas até que ponto, tipo, não, se o pastor não estudar mais e vacilar nisso, a gente realmente vai intervir, vai cobrar, ou vai disciplinar, ou vai exortar, né? Mas aqui está na mesma lista ser dado ao estudo, a manutenção boa da palavra e a violência, outras coisas, né? Enfim, o que eu quero dizer com isso? Eu acho que realmente é muito necessário o texto de 1 Timóteo, Tito,
esses textos eles são muito necessários serem bem observados, né? Eles não são textos exaustivos. O objetivo do apóstolo Paulo ao escrever esses textos não foi escrever uma dogmática do ministério pastoral, onde exclusivamente essas características devem ser levadas em consideração, tanto que hoje a gente observa outras também, né? Além disso, capacidade de administração, capacidade de gestão de pessoas, enfim, coisas que talvez aqui nem estavam ainda em voga, mas que com o desenvolvimento da igreja se observa como uma necessidade, né? Mas o que eu creio? Eu creio que isso é o mínimo, né? A gente não pode olhar para menos do que isso, olhar para menos do que esses critérios. E ter critérios é fundamental. A gente olha isso desde o Antigo Testamento, né? Onde ainda nem havia uma compreensão de um ministério, de um sacerdócio geral e de uma necessidade de pastores, líderes, bispos, presbíteros, mas havia sacerdotes, líderes do povo, né? O conselho do sogro de Moisés para ele ao levantar outros líderes do povo é um conselho que não se baseia só em, cara, você precisa de ajuda, então chama um bando aí para te ajudar. Não, é um conselho que assim, cara, você precisa de ajuda. Tem qualificações. Mas quem vai te ajudar tem que ter critérios. E o que dá a entender isso? De que se não houver os critérios, é melhor que nem te ajude. Tipo, continua ainda você... Vai te atrapalhar. Exatamente. Então, enfim, ter critérios, ter posições, ter coisas, eu acho que é fundamental. E eu vejo que às vezes também nos nossos dias, né? Não que historicamente nunca houve isso. Não, sempre houve. Mas nos nossos dias a gente, com o crescimento, com o desenvolvimento, com a paixão, às vezes a gente também pode acabar sendo meio leviano, né? De alguma maneira. Então, enfim, eu acho que é bem importante os critérios. Sim. Eu acho que trazer essa pauta, ela é fundamental, porque de fato o ministério, em grande medida, ele é desenvolvido de forma orgânica por leigos, e não que seja um problema, pelo contrário, acho que é uma das prerrogativas de uma igreja protestante abraçar o sacerdócio universal e tudo mais, mas acaba-se que as pessoas vão ocupando lugares de importância, de relevância, de liderança dentro da igreja, sem ter os critérios devidos para isso. E os malefícios que isso causa na vida da igreja. Por exemplo, o que ele menciona ali sobremaneira, tem a ver com esse comportamento que eu acompanhei muito pouco Paulo Júnior, não posso falar, mas que de longe, pelo menos, aparentava que é esse comportamento duro, pesado, falas pesadas, acusativas, punitivas, segregacionistas e assim por diante, que era muito parte do discurso do Paulo Júnior, pelo menos aquilo que eu vi e consumi de alguma maneira indiretamente. E de fato isso desqualifica um pastor. E é curioso pensar nisso, porque existe uma tendência, uma moda no Brasil de pastores assim, de gente que está sendo alçada e recebendo visibilidade virtual, até meio que como um profeta, tipo o remédio para a igreja brasileira e assim por diante, que a gente autoritária, gente pesada na fala, pesada no discurso, muitas vezes que daí entra o outro ponto das qualificações que Timóteo recebe de Paulo, desqualificados para ensinar, gente que não maneja a palavra, e com isso não estou falando sobre qual linha teológica, estou falando sobre ter respaldo bíblico, histórico, da tradição cristã para defender determinados pontos e assim por diante. E eu acredito que o Paulo Júnior traz, a partir da fala dele, um ponto que precisa ser observado. E qual é o ponto? A qualidade dos ministros na igreja. A qualidade daqueles que exercem ministério. Na tua trajetória, Lucas, muito mais como ovelha, porque muito recentemente você foi ordenado ao ministério e está nesse processo ainda de formação e tudo mais. Mas na tua trajetória como ovelha, como que você observava isso em relação aos ministros, pregadores, pastores, enfim, que passaram pela tua vida? Muito bom. Cara, eu acho que assim, o que eu sempre observei, né? Teve uma coisa que sempre chamou a atenção e que eu acho que é até bacana, porque quando a gente olha para esse texto aqui, e por vezes eu pensei isso, né?
esse texto ele serve para aprovar um pastor ao ministério. Mas não é só a porta de entrada, é o que sustenta o ministério dele, né? Então, eu sempre achei que talvez, por exemplo, um pastor como ele, cara, dificilmente esse cara vai sair. Então, assim, eu sempre, a grande parte da minha vida foi liderado por homens irrepreensíveis, com o coração, enfim, no lugar certo. Mas, na mesma medida, eu sempre olhava e falava assim, tá, ele pode errar, mas ele não vai sair dali. Entendeu? Não tem como esse cara sair, entendeu? E quando eu olho para esse texto, eu olho para essa postura aí que tiveram com ele, eu percebo que não, né? A mesma medida que esse texto usou para aprovar e validar o teu ministério, para te começar, obviamente, por exemplo, no meu caso como ovelha, minimamente tive que ter qualificação para poder assumir, me tornar pastor. Só que, volta e meia, os pastores que me lideram, por assim dizendo, precisam estar olhando para esse texto e para minha vida para ver se tem algo que faz sentido ainda, sabe? Porque para mim, por muito tempo, o cara ia ser pastor o resto da vida dele. Sim. Tipo assim, não, o cara errou, o cara pecou. Eu sempre vi, por exemplo, assim, fica um pouquinho, 1 semana, 2 semanas fora, agora tu ser tirado, porque ele até vai mudar de igreja, depois ele fala, né? Tirado do púlpito, tirado do pastoreio, entendeu? E por exemplo... E diga-se de passagem, a igreja que ele fundou, né? Isso que eu ia citar, por exemplo, vamos supor, ele é o cara que prega todo domingo. Entendeu? E tipo assim, aí agora tem um grupo de homens que decidiram tirar ele. Pra mim, isso era uma realidade muito distante. Que hoje eu sei que acontece muito, mas, por exemplo, quando eu me converti lá atrás, enfim, olhar para alguns pastores e falava, cara, não tem como esse líder sair, enfim. E quanto mais a pessoa vai ir crescendo, né? Assim, é tão difícil. Mas assim, e isso mostra que hoje eu percebo assim, cara, a igreja ela não tem um dono. Né? Assim, ainda que ela tenha uma pessoa que está à frente, um pastor, mas é isso, dessa forma que eu sempre olhei, assim, eu sempre pensei, não, esse cara, se ele pecou, ele vai ser afastado, mas daqui a um mês ele volta de novo, enfim, independente do pecado e tal. Mas hoje, olhando para essa situação e para a realidade que a gente vive, fala assim, cara, esse texto, ele serve tanto para aprovar um líder, quanto para aprovar ele no seu ministério, quanto para desqualificar ele também, se necessário for, sabe? Então, é dessa forma que eu enxergo hoje, e vendo essa situação, eu falo, cara, obviamente que é um pesar, um lamentar, enfim, né? A gente nunca quer que isso aconteça, mas assim, eu dou glória a Deus, sabe? Por ter homens e que, tipo assim, não, você tá errado, sabe? Assim, tua postura não tá correta. Sim. Precisa sair, sabe? Voltando assim no tópico das qualificações, eu acho bem legal essa fala do Lucas no que diz respeito não só qualificações de entrada, mas também de qualificações de sustentação do ministério. Até, inclusive, eu fui, no ano de 2010, eu fui mentoreado durante 1 ano pelo pastor Jeremias Pereira, que é pastor da 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E uma das tarefas que ele me deu e eu cumpri foi, durante 1 ano, ler todos os dias 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E durante 1 ano eu li todos os dias 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. E a intenção dele, enfim, ao me recomendar fazer isso, era justamente a compreensão de que as qualificações que está naquela lista, mas na verdade as 3 cartas de Paulo ali são cartas recomendativas para os pastores, para os líderes, devem fazer parte do estilo de vida, da atitude, do comportamento de um líder, pastor, durante toda a sua trajetória. E, de fato, deve ser uma busca incessante, permanecer nesse lugar de qualificado para a obra do ministério. E uma vez que você se encontra desqualificado, aí, então, algum tipo de ação precisa ser tomada, né? Não necessariamente, eu não conheço a profundidade da situação ali que houve com Paulo Júnior e o ministério e conselho, enfim, não sei dizer se o conselho agiu acertadamente ou afastando, não sei dizer, que daí entra um outro tópico que eu quero falar. Na minha opinião, isso não deveria ser público. Eu sei que o argumento que usaram foi porque o ministério do Paulo Júnior é público e o pecado dele afetou muitas pessoas. Mas a recomendação paulina é que isso seja público na igreja local.
E por que eu digo isso? Justamente porque dá espaço para, inclusive, nós estamos fazendo um podcast para comentar uma coisa que nós não sabemos profundamente e que pode, inclusive, ter indícios de erros do próprio conselho ao tentar reagir ao pecado do Paulo Júnior, reagir de forma demasiada, fazer um juízo de valor sobre isso é muito, muito difícil. Sim. Porque o que a gente pode concordar é: o Paulo Júnior confessou que estava sendo grosseiro, destemperante. Ok, então você estava em pecado, você precisa se arrepender. Agora, a tratativa disso deveria ser uma tratativa local, uma tratativa comunitária da igreja. Sim. E não uma tratativa na praça pública, no aerópago da vida pública. E eu já vi que agora, tipo assim, ele tem 700 mil seguidores, mas o vídeo dele já tá em 2 milhões e pouco, assim, né? Tipo assim, já foi longe, né? Eu vejo que ele ganhou muita notoriedade, né? Principalmente nesse boom que teve reformado nos últimos anos do Brasil, né? E, de fato, ele tinha uma pregação reformada bem fundamentalista, mas ele abordava a pregação reformada num tom de voz, numa perspectiva que é diferente de outros reformados que são mais brandos, calmos, né? Temperantes. Ele era um cara muito mais incisivo, muito mais de correção. Assim, a minha percepção, perdão de interromper, cara, mas a minha percepção sobre a pregação do Paulo Júnior, quando eu vi algumas frases soltas, enfim, é de alguém reativo. E aí, enfim, eu sei a história dele, né, do contexto de qual a igreja saiu de um contexto pentecostal, carismático. Então, sabe aquela coisa de um reformado que ainda não é bem resolvido na sua teologia, isso quer dizer, eu percebo que o público que ele conseguiu também abraçar muito bem é esse público que transicionou do meio pentecostal para o meio reformado, sabe? Porque, digamos assim, ele ainda tinha muitos trejeitos, tom de voz, ênfases da pregação que você encontra mais num pentecostalismo, muitas vezes, né? Do que no meio reformado, e daí ele trazia isso para o meio reformado, enfim. Então, tanto que dentro do próprio meio reformado existiam críticas a ele, principalmente na área do estudo, assim, você via, porque como ele era muito fundamentalista em muitas das suas opiniões, os reformados jamais dados à academia, ao estudo, ao diálogo com a ciência, daí o criticavam, enfim. Aquilo que a gente já comentou nos episódios também, que daí o pessoal fica se autocriticando muitas vezes e tudo mais, que também não é a nossa ênfase aqui, né? A gente está usando também dessa situação, desse caso, para poder conversar do que esse texto promove. E eu acho que uma das coisas interessantes, pelo menos é uma visão que eu tenho, por exemplo, quando a gente fala sobre dons espirituais, a gente está falando sobre coisas que pode ser que uns eu tenha, outros o Lucas tenha, e não necessariamente eu tenho que ter os que o Lucas tem, e vice-versa, né? Dons, o Espírito dá para quem ele quer, da maneira que ele quer, na medida em que ele quer, e não é todo mundo que vai ter todos os dons, e na verdade ninguém vai ter todos, né? Agora, quando a gente fala sobre fruto do Espírito, e aí o fruto do Espírito se desdobrando em todos aqueles que nós vemos, né, sendo discorridos e tratados, a gente não pode escolher o fruto do Espírito, né? Então, eu tenho o fruto da longanimidade, mas não tenho o do domínio próprio. Eu tenho o da paciência, mas não tenho o do amor. Não, o fruto do Espírito é uma coisa que é para todo mundo desenvolver, todos eles. E aí, quando eu olho para as recomendações de Paulo nas cartas pastorais para ministros, eu enxergo meio que muito mais como fruto do Espírito do que como dons espirituais. No sentido do quê? De que não é para... eu sou um pastor que tenho o manejo da palavra e sou hospitaleiro, mas não tenho... mas sou violento e grosseiro. Não, eu sou um pastor que não sou violento e grosseiro, mas não tenho o domínio da palavra. Não, eu vejo muito mais como algo que tem que desenvolver tudo, né? Não tem, assim, como escolher ali o que eu vou ser, o que eu não vou ser, mas a nossa busca como pastores, como ministros, e aí em contrapartida, né? Aí eu vejo isso, que uma igreja saudável vai ter isso também, né? As pessoas sabem disso também, vão saber disso também, e vão poder, inclusive, cobrar, perguntar, questionar, visto... né, vamos supor, o pastor subiu no púlpito, cara, ele tá pregando uma coisa nada a ver. Poxa, eu tenho como igreja, como ir falar, pastor, enfim, o que deu? tá acontecendo algum problema, né? Enfim, então acho que isso também funciona bem. Mas o que eu acho que mais me chama a atenção, que eu queria colocar aqui também, é que uma das coisas que eu vi o pessoal comentando muito na internet
é que geralmente pastores são disciplinados e afastados, e se torna público isso, da maneira que se tornou do Paulo Júnior, por motivos que envolvem ou sexualidade ou dinheiro, né? Geralmente é um pastor que desviou dinheiro, roubou a igreja, administrou mal, ou é um pastor que adulterou, que caiu em imoralidade, que abusou. Mas, a princípio aqui, né, o que a gente vê da fala dele, da correção que ele recebeu, é um âmbito muito mais comportamental. E que, por ser comportamental, muitas vezes, muitos pastores são encobertos em âmbitos comportamentais, porque, poxa, não foi um abuso físico, não foi um abuso sexual, ou não foi um desvio de dinheiro. Que é talvez os 2 pecados que a gente coloca como piores nessa tabela, né? Sim. Mas o que vocês pensam também disso, assim, sabe? De colocar... Porque quando a gente olha para todos esses critérios, né? A gente vai ver critérios mais escrachados, coisas que são pecados mais escrachados e que por motivos culturais a gente lida de uma maneira pior. Mas a gente vai ver, por exemplo, poxa, um pastor que é grossão, é grosseiro, que responde, enfim, a gente às vezes trata mais de boa. Ou, por exemplo, a violência também, né? Que nem ele falou, cara, ele era muito violento no púlpito. Mas às vezes a gente olha isso como uma virtude, né? Também para alguns pastores, tipo, pô, aquele bate, pastor né? tem pulso firme e tal. Então, mas eu nunca achei isso uma virtude. Eu não acho isso uma virtude. E acho que o fato de as pessoas acharem que é uma virtude é porque elas não conhecem a Bíblia. O pregador, obviamente, ele precisa ser aquele que fala a verdade, mas fala a verdade em amor, em docilidade e assim por diante. E de fato, enfim, apareceu nos últimos anos gente muito grosseira, falando palavrão, e as pessoas louvando isso como se um homem de Deus, um profeta. Não, isso não é profeta. Porque a profecia, ela carrega a verdade, repreensão, mas ao mesmo tempo empatia, amor, carinho pelas ovelhas, pelas pessoas, assim por diante. E é o que alguns pregadores dessa linha não transmitem com a sua vida, com a sua atitude, com suas palavras, até mesmo muitas vezes uma irresponsabilidade muito grande de falarem daquilo que desconhecem, jogarem, enfim, no ventilador coisas que não tem propriedade para falar e assim por diante. Mas, tirando o suco do que você falou, eu acho, nesse sentido, virtuoso essa ampliação de critérios que são bíblicos para qualificar um ministro, porque, de fato, historicamente, infelizmente, as qualificações quase que se baseiam nisso, né? Não adultera e não rouba. E aí pode ser pastor. E a gente percebe que, biblicamente, os critérios vão para muito além disso. Inclusive, ser apto para ensinar. Se o pastor não tem a qualidade de mestre para ensinar, instruir o povo, ele não tem como ser um pastor, né? E aí eu acho que um ponto que me chama muita atenção, ali, porque eu acho que até é legal de compartilhar, a aplicação dessa disciplina, né? Tipo, ali, agora você está tratando esse âmbito da disciplina em si, né? A gente falou sobre as qualificações. Mas, por exemplo, o que eu penso? Tem um conselho, né? Que ele deliberou ali que a postura dele foi errada, né? Hoje, assim, na tua opinião, sabe? Uma igreja, necessariamente, ela precisa ter um conselho. Porque o que eu penso, né? Se o cara é um pastor que ele não tem minimamente auxiliares, né? Talvez pra dar um toque, abrir. Talvez eu acho que ninguém nunca falaria pra ele até que um escândalo realmente acontecesse, né? E ao mesmo tempo, tem aquele rolê de tipo assim... o pastor, ele não sei se isso é legal falar, mas ele está pastor, né? Tipo assim, ele tá ali naquela posição, mas ele a qualquer hora pode ser tirado, né? Sim. O conselho pode ter mais voz do que ele, assim. Na tua experiência, também olhando pra nossa igreja, como que tu vê essa questão, assim, sabe? É necessário ter um conselho? Não é? A aplicação dessa disciplina, enfim, necessariamente precisa vir do conselho? Enfim, como que tu acha, olhando pra nossa igreja desse âmbito, assim, a importância, sabe? Porque, como de novo, aí repito, imagina, tirar um cara desse, né? Quem é que vai pregar no lugar dele? Claro, deve ter várias pessoas, mas assim,
Tipo assim, tirar uma pessoa hoje que, enfim, que prega, que é uma figura representativa da igreja. Projeção, então. É muito valioso, né? Assim, pra igreja. E ao mesmo tempo tem um conselho que tá ali por trás, organizando tudo isso, né? E o que tu pensa assim, sobre isso? Cara, eu creio que toda autoridade precisa estar sujeita, porque não existe semideus e nenhum pastor é Deus. E, portanto, eu penso que é saudável a igreja ter um conselho, um presbitério, algo do tipo, enfim, que de alguma forma possa auxiliar e possa suportar, enfim, o pastor nas suas demandas, tarefas, assim por diante, e até tendo a tarefa também de corrigi-lo quando se faz necessário. Agora, se existem qualificações para estabelecer um pastor, também existem qualificações para se estabelecer um conselho. E por que eu digo isso? Porque às vezes a gente trata as coisas, por exemplo, da estruturação da igreja de forma muito teórica. E a estruturação de uma igreja, ainda que seja teórica, ela é muito prática. Existem, por exemplo, contextos onde ainda não surgiram homens aprovados de confiança, de fé, de boa índole, de caráter, alinhados e assim por diante, para ocupar uma posição de conselho. E quando isso é feito de forma teórica e leviana, abre-se espaço para outros erros. Por exemplo, eu venho de um contexto presbiteriano, onde o governo da igreja é presbiteral, onde tem-se um presbitério que governa a igreja, e o pastor, ele é um funcionário do presbitério da igreja. O que eu vi acontecer com meu pai, enfim, ao longo da minha infância, adolescência, assim por diante. Um conselho leigo, extremamente político, que não respaldava decisões a partir do crivo bíblico, mas a partir de percepções, de achismos, de pecados, assim por diante. E aí o que eu posso dizer é o quê? Por exemplo, nesse contexto, seria melhor não ter um conselho. Então, a resposta para a pergunta é óbvio que é melhor ter um conselho. Mas a questão é, qual conselho? Porque esse conselho precisa ter as mesmas qualificações que um pastor tem. E por esse motivo, por exemplo, eu discordo desse conselho leigo que é feito através de eleições e tudo mais, que é comum nas igrejas, né? Porque você está estabelecendo gente que, sem sombra de dúvida, é mais carismática, tem maior representatividade dentro da comunidade, que angariou mais votos, assim por diante. Isso é perigoso demais, porque daí você vai colocar pessoas para dirigirem a igreja e dirigirem o pastor, que não tem necessariamente as qualificações do pastor, mas recebeu mais votos na eleição para o presbitério e assim por diante. Então, eu acho que é um assunto complexo e que envolve expectativa e realidade. Na expectativa, é maravilhoso ter um conselho. Na realidade, nem sempre. A realidade, por exemplo, que eu já vi acontecer diversas vezes, são de pastores que, cara, levam no peito a igreja e que pagam um preço altíssimo pela edificação da igreja e tudo mais, e que não se formou um conselho que seja, eu diria, estruturado para esse ofício. E uso como exemplo o próprio drama de Timóteo.
Por que Timóteo é enviado por Paulo para Éfeso? Porque em Éfeso o presbitério estava uma bagunça. Os presbíteros estavam errando, provavelmente alguns pecando, disputas de poder. E aí Timóteo vem para Éfeso enviado por Paulo para reestruturar o conselho da igreja. Porque o conselho presbitério que lá havia não estava correspondendo ao ofício, enfim. Então, eu acho, então, respondendo de forma objetiva, né? Eu acho que o conselho é uma prudência, é muito positivo, é muito bom. Eu não sei, por isso que eu digo que isso não deveria vir a público. Eu não sei se quem errou mais, o conselho ou o Paulo Júnior. Eu já vi conselhos errarem muito em disputa de poder mesmo, afastar pastores, assim por diante. Da mesma forma que já vi pastores errarem muito. Então, esse é o tipo de coisa que deveria ser decidido ali no âmbito do governo, da própria igreja e tudo mais. Agora, um ponto que você falou que eu acho que é legal também falar. Eu acredito, sim, que existe uma diferenciação entre dom pastoral, que Deus dá, entre chamado pastoral, que Deus dá, e posição pastoral dentro de uma comunidade. Uhum. Eu acredito que dons são irrevogáveis, eu acredito que Deus não faz chamada a cobrar, mas posições pastorais, elas podem ser mudadas. E eu diria que, inclusive, esse paradigma do tipo ungido do Senhor, o anjo da igreja, meio né? Saul, assim, sabe? Do tipo, pá, né? Aliás, ele tira o caso de Davi. Pô, muito bom, velho. Cara, muito legal, gostei demais. Muito legal. Enfim, óbvio, né? Amazon Prime. Toda quinta-feira sai um episódio. Tem ali, enfim, toda uma... É óbvio, né? Uma ficção e tal. Sim. Mas achei bem legal. E essa coisa, tipo, do ungido, que ninguém toca e tal. Enfim, E cara, ele mesmo, né? Tipo, eu sou ungido, não tem como eu não ser mais, né? Isso é muito ruim, porque, de fato, todo pastor deveria saber que ele está naquela posição enquanto qualificado para aquela posição. Uhum. Boa. Muito bom. Muito bom, eu concordo totalmente. Eu acho, assim, um dos tópicos que vocês trataram, né? A democracia dentro da igreja, assim, né? Eu acho que ela é muito bonita no discurso, mas na prática ela é bem desafiadora. E quando eu olho para a Bíblia e vejo critérios claros sendo colocados, tanto para eleição, tanto para a posição de um pastor, quanto de um conselho, quanto de presbíteros, quanto de bispos, eu vejo que justamente o fato de haverem critérios bem determinados nos levam muito mais a um zelo nesses critérios do que necessariamente a uma democracia só para atender à vontade de todo mundo e achar o que ficou mais legal para todo mundo. Eu também já vi tanto pastores que fizeram muitas coisas erradas, mas também conselhos que mataram o ministério de muitos pastores de uma maneira errada. E que não precisava ser daquela forma, mas que por motivos políticos, por motivos não bíblicos, mas motivos às vezes meramente administrativos ou alguma outra coisa do tipo, levaram um pastor a ser refém, não de um... Porque esse que é o ponto, né? Eu também acho que é errado um pensamento de que o conselho ele exerce o freio do pastor. Não, o conselho ele potencializa o pastor e o pastor potencializa o conselho e juntos a gente quer... Não é que tipo assim, eu desconfio tanto do meu pastor que eu preciso ter um conselho que é o oposto dele para que sempre seja um cabo de guerra entre conselho e pastor para ver onde que a gente vai chegar com isso. Não, é óbvio que tanto o pastor quanto o conselho tem que caminhar junto pro propósito final da igreja. E é óbvio que daí no meio disso vai ter ali, às vezes, atritos, conversas, correções e tudo mais, mas não acho também correta a visão de uma disputa, né? De que o pastor e o conselho são uma disputa, um cabo de guerra, porque daí isso também não contribui para a finalidade de existir um conselho, que é a finalidade do bem da igreja, do avanço da igreja, da saudabilidade da igreja. Vira só... Enfim, já que você falou isso, eu vou discordar de você para dar o contraponto. Não é só sobre ser contraponto, né? Em muitos momentos vai ser o apoio e tudo mais. Quando necessário, vai ser um contraponto. E, inclusive, eu acho que esse conselho, ele precisa ser formado por amigos, irmãos na fé. Que justamente estão juntos lutando para edificar a mesma igreja. E quando eu falo amigo... Tô falando no amigo, no sentido bíblico do amigo, né? Aquele que corrige, aquele que orienta, aquele que fala, aquele que pontua e assim por diante. Eu cara, tenho
muito receio, sabe, dessa coisa política dentro da igreja. Porque ela, na teoria, parece bonito, mas na prática rouba, eu diria, a alma da igreja, sabe? O dom, o ministério, a leveza que faz a igreja ser igreja. E duas coisas que eu vi acontecendo bastante assim, depois desse caso, dois exageros, né? Por um lado, pessoas que então agora jogam o Paulo Júnior na lata do lixo, assim, né? Que olham pra ele... Enfim, mas ele não apostatou da fé, né? Ele é um irmão que nós devemos orar, devemos, sim, desejar a restauração dele. Inclusive, ele fala isso, né? Ele falou que vai ficar por tempo indeterminado no ministério pastoral, mas que o desejo dele, ao estudar, ao se preparar, ao ser restaurado, ao ser curado, é que um dia, se for da vontade de Deus, da comunidade, da igreja, ele retorne pro ministério e pro púlpito. Agora... também teve um outro caso, né? Que também é uma coisa que não faz muito sentido. Que daí as pessoas endeusarem a pessoa por ter confessado um pecado ou por ter exposto isso, né? Do tipo assim, todos deveriam ser igual a ele é um herói da... Cara, tipo, todos deveriam ser igual a ele. Então todos deveriam primeiro fazer alguma coisa errada pra daí ter que ir lá e... Não, né? Óbvio, eu entendo o que as pessoas querem dizer com isso, né? Todos deveriam, sim, colocar a cara a tapa. Que daí qual que é o ponto, né? Que foi o que eu falei. Não é um pecado sexual, não é um pecado de dinheiro, é um pecado de comportamento. Então, talvez o que nós estamos mais acostumados é verem pastores não aceitando, enfim, confessar e tudo mais, reconhecer isso. Então, realmente, nesse sentido, muito legal. Mas isso também não é motivo de endeusamento ou algo do tipo, né? Sim. Boa. É isso aí. Top. Rendeu o bloco. Foi bom. Fechou? Fechou. Tamo junto, gente. Fechou. Falou, gente. Deus abençoe. Tamo e até junto. o próximo Na Mesa. Tchau, Valeu. tchau.